maior pesadelo dos Estados Unidos já virou realidade. Rússia e China unem forças para lutar juntas por um mundo multipolar, muito mais igualitário e muito mais justo, mas também pelos próprios interesses. Neste vídeo, vou explicar para vocês o que está acontecendo exatamente agora entre os dois países. Por que os Estados Unidos têm tanto medo dele e deles? Quais serão as consequências dessa aliança para o mundo e para cada uma das partes? E fique até o final, porque lá eu vou te explicar como tudo isso foi possível. Quando há apenas 10 anos, era apenas a opção B. Eu sou Lil Sivaia, analista geopolítica e correspondente do The Random Bus. Me siga para ficar por dentro das análises mais profundas e interessantes sobre a atualidade internacional. Antes de prosseguirmos, assistam a este vídeo de Vladimir Putin e Xi Jinping. Exatamente o que o líder chinês diz ao líder russo. Ambos, reparem, estão absolutamente conscientes do momento tão histórico que estão vivendo, que estão criando juntos. E quero que vocês tenham este vídeo em mente a cada passo que dermos ao longo deste relatório sobre a aliança do futuro. Juntos, testemunhamos a confiança política entre China e Rússia sendo constantemente consolidada e elevada. Testemunhamos a pressão entre os dois países em várias áreas. Como o gergelim florescendo cada vez mais alto, diante das mudanças do mundo, das mudanças dos tempos. China e Rússia precisam manter controle das relações bilaterais diante de mudanças históricas. A direção do progresso e a tendência ao desenvolvimento da sociedade humana. Devemos assumir a responsabilidade de uma cooperação abrangente. A direção do progresso e os grandes acontecimentos do desenvolvimento da sociedade humana exigem que assumamos plenamente essa responsabilidade. A direção do progresso e os grandes acontecimentos do desenvolvimento da sociedade humana exigem que assumamos plenamente essa responsabilidade. A direção do progresso e os grandes acontecimentos do desenvolvimento da sociedade humana são importantes. Mandem. A direção do progresso e os grandes acontecimentos do desenvolvimento da sociedade humana são importantes. Multipolarização do mundo, insistir na cooperação e harmonia, ser um líder na governança global. O futuro e o destino do mundo devem ser determinados conjuntamente por todos os países. Os resultados do desenvolvimento global devem ser partilhados por todos os países. China e Rússia, com grandes potências mundiais e importantes países emergentes, têm a nova missão de promover a governança global em direção a um caminho mais justo e razoável. Ambas as partes devem fortalecer a cooperação em plataformas multilaterais com as Nações Unidas, a Organização de Cooperação de Xangai, os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul defender o verdadeiro liberalismo, liderar a organização global dessa meta, promover desenvolvimento inclusivo e benéfico. No início de novembro deste ano, Mikhail Mishustin, o primeiro-ministro da Federação Russa, foi à China e lá se encontrou pessoalmente com Xi Jinping. Entre ambos, ou seja, entre a Rússia e a China, foram assinados acordos de grande importância. Destaca-se especialmente a cooperação, ainda mais em termos econômicos e financeiros, o comércio entre os dois países em rublos e yuans, respectivamente. Eles também concordaram em cooperar, é claro, em outras áreas: econômica, militar, tecnológica, incluindo a de inteligência artificial e espacial. Sim, Rússia e China vão pesquisar a Lua juntas e muito provavelmente também irão à Lua juntas. E isso sem falar no enorme projeto conjunto de cooperação para o desenvolvimento do Ártico, com a tremenda quantidade de recursos que existem lá. Um detalhe a destacar: a reunião em questão não foi exceção. Vladimir Putin voou pessoalmente para a China
para participar da celebração dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Um evento muito importante tanto para a China em geral quanto pessoalmente para Xi Jinping. Este último, na verdade, esteve em 9 de maio na Federação Russa, em Moscou, na celebração do Dia da Vitória. Ou seja, os laços entre ambos os países foram fortalecidos no contexto histórico geral. Poderíamos dizer que as relações russo-chinesas são caracterizadas pelas partes como relações de cooperação estratégica e parceria abrangente. Os princípios e as diretrizes principais do seu desenvolvimento estão refletidos no Tratado de Boa Vizinhança, Amizade e Cooperação, assinado entre a Federação Russa e a República Popular da China em 2001. Até o momento, já foram celebrados mais de 300 acordos e tratados intergovernamentais entre as partes, que abrangem quase todas as áreas de cooperação. A China é, portanto, um parceiro essencial para a Federação Russa no cenário mundial. E outro ponto fundamental: a abordagem dos dois estados em relação aos principais problemas internacionais e as questões fundamentais da ordem mundial moderna é próxima ou até mesmo idêntica. É justamente com base nisso que se mantém a estreitíssima cooperação entre a Rússia e a China, especialmente no nível internacional. Entrando em detalhes, em meio à mudança de paradigma internacional, Rússia e China se apoiam como nunca antes. Sim, por exemplo, a China se recusou a participar dessa política de isolamento que o Ocidente tentou impor internacionalmente à Federação Russa. Na verdade, teve algumas atitudes que ajudaram muito esse país. Compra recursos energéticos da Rússia, garantindo assim sua subsistência econômica, e vende muito mais peças de drones para ela do que, por exemplo, para a Ucrânia. Mais um aceno. Ambos países votam de forma muito parecida na Organização das Nações Unidas, mas aqui o favor não é só para a Rússia, pode-se dizer que é mútuo. Outro acordo mútuo estabelecido recentemente é o regime de vistos, que a partir de agora não é mais necessário. Ou seja, um russo pode passar 30 dias na China sem precisar de visto algum. O turismo russo para a China, portanto, está crescendo. O turismo chinês para a Rússia também. A receita de ambos os países aumenta, mas sem dúvida alguma, o campo mais importante aqui é o técnico militar. Assim, no dia 19 de junho, Vladimir Putin afirmou que, de fato, já existe um plano absolutamente organizado e estabelecido em termos dessa cooperação. Não menos importante, cita o presidente russo: estamos desenvolvendo tanto a cooperação técnico-militar quanto a militar. Isso é certamente extremamente importante, para garantir a estabilidade nos assuntos mundiais. Temos todo um plano de cooperação nessa direção. E acrescentou: conhecemos os desejos dos amigos chineses. Esse ponto é especialmente notável, já que Vladimir Putin costuma se referir a outros países como parceiros. No caso da China, ele usa amigos. Sabemos os desejos dos nossos amigos chineses. Não se trata apenas de comprar e vender, trata-se de trocar tecnologias militares. Estamos prontas para isso e vamos trabalhar em todas essas áreas, enfatizou-se ao presidente da Federação da Rússia, resumindo e destacando o mais importante. A cooperação entre a China e a Rússia pode ser dividida em 5 grupos principais, a saber: cooperação em investimentos, comércio e cooperação econômica, cooperação humanitária, cooperação energética e cooperação militar. Todas elas extremamente dolorosas para os Estados Unidos. E é aqui que chegamos ao segundo ponto da equação. O que exatamente os Estados Unidos temem da aliança entre China e Rússia? Mais um pouco de contexto por aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram algo como um superestado. O policial do mundo, quem manda e ordena em nível internacional, que tinha a ferramenta de chantagem perfeita. Sua influência era traduzida pelo dólar. Rússia e China, enquanto isso, especialmente no começo, tinham uma política externa bastante tranquila. Tentavam não se envolver em conflitos com ninguém, até que chegou ao momento exato em que os Estados Unidos, com sua extorsão constante, mostraram para eles que, se alguém não quiser seguir a chantagem americana e quiser agir livremente nesse tabuleiro geopolítico, precisa se unir. Eles perceberam que soberania era igual à união,
o que, por sua vez, equivalia à perda de influência e, portanto, de poder e, portanto, de dinheiro e, portanto, de vassalos. Por parte dos Estados Unidos, uma das ameaças mais importantes, portanto, é, sem dúvida alguma, a monetária. Agora que Rússia e China estão cooperando cada vez mais e utilizando suas respectivas moedas para realizar os pagamentos pertinentes, acontece que o dólar simplesmente fica de fora. Não há dólar, não há influência dos Estados Unidos. Cai, portanto, como um castelo de cartas a hegemonia desse país. Sem falar, é claro, do exemplo que isso dá para o mundo inteiro. Onde está o econômico, encontra-se, é claro, também o político, ou o geopolítico, como preferir. Seja como for, onde os Estados Unidos antes podiam simplesmente chegar e tirar do país que fosse os recursos de que precisassem, agora precisam ser muito mais cuidadosos. Um dos exemplos mais recentes disso, sem dúvida alguma, é a Venezuela. Dedicamos, na verdade, 2 relatórios completos a esse assunto. Por um lado, falamos sobre como a Federação da Rússia está enfrentando os Estados Unidos na Venezuela, inclusive através da presença dos. Em que exatamente se traduz esse confronto? E quais poderiam ser seus possíveis cenários? Onde antes os Estados Unidos agiam sem pedir permissão, agora reconhecem que a geopolítica é um jogo de 2. Aqui se faz, aqui se paga. Ou, o que é o mesmo, onde os Estados Unidos se metem na Ucrânia, podem acabar levando o troco na Venezuela. Ou seja, a partir de agora, os Estados Unidos vão ficando cada vez mais cientes de que não é o único país no mundo que pode pressionar. A Federação da Rússia está enfrentando os Estados Unidos, inclusive do outro lado. A Federação está enfrentando os Estados Unidos na Venezuela, inclusive com a presença de governos. Como já falamos, a Federação está enfrentando de outra forma, inclusive com a presença de governos do outro lado, como já mencionamos. A Federação da Rússia está enfrentando os Estados Unidos por esse caminho? A presença de governos que podem agir defendendo seus próprios interesses. E aí, veja só, eles descobrem que se unir é o mesmo que enriquecer. E sim, estou falando exatamente de se unir com e não ser vassalo. De se unir com quem não te respeita ou com quem te respeita. A resposta é bastante óbvia. É assim que o centro econômico do mundo, pouco a pouco, vai se movendo para Pequim. Sim, exatamente. Esta, de fato, é uma das chaves para a necessidade cada vez maior dos Estados Unidos de explorar ao máximo seus vassalos. Desculpe, aliados ocidentais. Sim, em especial estamos falando da União Europeia. E sim, basicamente porque a pouca influência que ainda resta, assim como a pouca vontade. Para lucrar, os Estados Unidos devem explorá-las ao máximo. Parece que, sem querer, estamos mostrando um cenário nada pitoresco, especialmente para os Estados Unidos. E isso que ainda nem falamos de uma das ameaças mais importantes, a militar. Ops, tragam os calmantes porque eu vou direto para os pais fundadores. Falando sério agora. Se tem algo que os últimos pelo menos 3 anos nos mostraram, é que o poder militar é absolutamente fundamental. Vou te contar em uma equação bem simples. Força militar equivale à independência, e independência equivale à soberania. E soberania equivale a sucesso em nível internacional. Simplificando ainda mais, algo como coragem, mais armas, mais recursos, quanto mais, melhor. A equação vencedora por excelência. E agora vamos montar essa equação com base na aliança sino-russa para explicar por que os Estados Unidos têm tanto medo. Vejamos o que a China poderia oferecer. Ah, já entendi. Economia, tecnologia e capacidade de produção. Muito bem. E a Rússia? Aqui estão tecnologia militar e recursos energéticos. Que dupla, hein? Espera aí, querida, porque tudo isso ainda temos que multiplicar pela capacidade humana da China, ou seja, por todas as pessoas que vivem nesse país e poderiam segurar uma arma. A experiência em campo da Federação da Rússia. O fato de que ambos países agora se tornaram algo como o ponto de união de todo o sul global. Continuo? Olha, ao invés de continuar, vou resumir. O potencial militar da China e da Federação Russa provavelmente é igual ou até muito superior ao da OTAN.